Vamos então orar? Coloque as suas mãos juntas para falarmos com Deus. Querido Jesus, nós queremos te agradecer por mais essa tarde que o Senhor nos proporciona. Queremos colocar diante de Ti os nossos pedidos. O pedido do Murilo, em relação a esse amigo do pai dele. Ajude ele nessa situação. E também, Senhor, em relação ao agradecimento da Maitê. E também ao pai do Bernardo, que está completando mais um ano de vida. Que o Senhor possa dar a ele saúde, felicidade, alegria, que ele possa sempre ser essa pessoa, o sacerdote do seu lar para a sua família. Fique conosco durante essa aula, nos dê sabedoria, em teu nome te pedimos. Amém. Vamos lá, abriram a apostila? Apostila nas páginas 8 e 9. Então, como a professora Miriam estava comentando com vocês, eu coloquei lá na plataforma uma fábula. A fábula da formiga e da cigarra. Porque nós temos um exercício aqui na página 8 e nós vamos precisar fazer uma relação entre a fábula que nós lemos no livro, lá na página 4, Pequena Fábula Infantil Hortifrutigranjeira, e a fábula da formiga e a cigarra. Então, nós vamos fazer os exercícios propostos. Já abriram aí? Vou colocar aqui na tela as páginas que nós vamos trabalhar. Vamos lá. E aqui está a página 8 por dentro do texto. Então, na número 7, nós vamos escrever um trecho do texto que demonstra por que alguns alimentos queriam a saída do peixe da geladeira e outros não. Então, você vai abrir lá a página 4 e 5, as páginas 4 e 5, e você vai procurar uma frase, um trecho que demonstra por que alguns alimentos queriam a saída do peixe da geladeira e outros não. Então, façam isso agora, abram lá e procurem. Eu vou dar alguns minutinhos para você achar esse trecho. Posso falar uma, prof? Pode. O leite desnaturado, ele falou fora, gritava espumando de raiva. Ô, Igor, mas olha só, ali só está falando do leite. E aqui, nessa questão, está pedindo um trecho do texto que demonstra porque alguns alimentos, e não é só um, tem um trecho que menciona que alguns alimentos queriam a saída do peixe da geladeira e outros não. Ali você leu um deles. Então, vamos lá. Eu posso falar, eu acho? Pode falar. Pode falar. O peixe e convencê-lo a sair numa boa. Todo mundo queria que ele saísse. Mas aonde está essa parte? Você leu? Ô, prof. Sim. Eu acho... Só um pouquinho. Espera. Tá lá no final da primeira página. Isso, não. Ali, ó, Esther, nesse trecho também não indica que os alimentos estavam querendo. Prof, Eu achei, prof. Só um pouquinho, Pietro. Levanta o dedinho. Vocês têm a reação lá embaixo, né? Então, façam o positivo com a mãozinha, que daí eu já deixo, tá? Ali, Esther, não está indicando o conjunto, os alimentos, que alguns queriam que eles saíssem, outros não, tá? É o trecho que indica isso. Então, vamos lá, Pietro.
Esse aqui, ó, pro. Hum. Nem todos é verdade. Eram tão radicais. A carne do tipo mingau pedia consideração para com o pobre senhor peixe. Ali só está falando de quê? Da carne. Não está falando Posso dos falar, outros. Pode falar, Bernardo. Ali, ó, no primeiro parágrafo, depois do primeira frasinha ali, tem ali, todos protestavam contra o peixe, que já estava para lá de escambente e obviamente ultrapassará todos os graus de tolerância do seu... Tá, isso aí, prof. Ó, ali está falando que todos queriam a saída dele, mas aqui a pergunta é um trecho que demonstra que alguns alimentos queriam a saída e outros queriam, né, que ele permanecesse. Outros não. Então, vamos lá. Vou dar uma dica na página 5. Procure lá na página 5. Achei. Então, pode ler. Achei, prof. Pode ler. Posso eu? Uhum. Quem está riscando a Que tela, apaga. absurdo! Que absurdo, disse o iogurte azedo. E os outros começaram a gritar, já no fim de sua paciência. Maite, aí está falando Oi. de um alimento só, tá? Bernardo, pode falar. Professor. Ali no... A verdade é que todos, com exceção dos que com a cebola, estavam compreendidos como o prato do peixe, que queria sua saída. Isso mesmo, tá? Todos, a verdade é que todos, com exceção dos que, com a cebola, estavam comprometidos com o prato peixe, queriam a sua saída. É essa mesmo, tá? Então, coloquem lá. Copiem essa frase lá. Professora, alguém riscou a tela. Já vou ver quem é. Aproveita aí quem riscou para apagar. Fala para ela que você riscou sem querer. Professor, eu risquei sem querer ali, porque eu tava tentando aproximar a tela, daí sem querer ele tava riscando do nada ali. Então apaga, meu amor. Mas a gente não sabe apagar. Sabe apagar? Como é que apaga? Acho que tem que apertar Aperta no lápis e aí vai borrachinha. aparecer a borracha. Isso. Vai aparecer excluir Já isso. copiaram. Pessoal, agora foco aqui. Deixa que excluir. Então, eu vou ler a frase E agora? que se encaixa nessa pergunta. A verdade é que todos, com exceção dos que, como a cebola, estavam comprometidos com o prato do peixe, queriam a sua saída. Tá? Com exceção da cebola, o restante queria a sua saída. A exceção da cebola e daqueles que estavam comprometidos com o peixe. Porque o peixe estava tinha um molho que foi feito, né? Então, nesse molho tinha cebola, tinha tempero. Esses não queriam que o peixe saísse. Mas o restante dos alimentos que não estavam comprometidos com o peixe queriam que ele saísse. Ô, prof, é pior, é porque tem uma parte ali do texto que fala ali que se ele sair, ele vai... A gente respondeu isso, que se ele sair, ele vai pro lixo. Não é melhor ir pro lixo do que ser comido? Mas ali é no sentido figurativo, né? Não é no sentido real. Você está pensando no sentido real das coisas. Todo texto é escrito com alguma finalidade. Responda. Qual seria a intenção do autor ao escrever e publicar essa fábula? A gente viu que essa fábula é diferente das outras. Geralmente, uma fábula tem uma lição de moral no final. Essa não apresenta uma lição de moral. Então, aqui, qual seria a intenção do autor ao escrever e publicar essa fábula? Qual seria? O que ele quer transmitir para o seu leitor? O que ele quer ensinar para os leitores?
Que tem que aceitar os outros como eles são? Também, exatamente, né? Também, o que ele quer ensinar? Ele quer, ali, ele colocou como é complexo uma o quê? Relação, né? Esther, pode falar. É que também a gente tem que entender qual é o tempo de cada coisa, né, prof? Ó, ele já estava um tempo na geladeira e aí já tinha acabo o tempo de ele tá bom e tinha que respeitar porque já tinha acabo o tempo, né, prof? Cada coisa tem seu tempo. Aqui o autor, que é Veríssimo, ele está ensinando algo, né? E ele ensina ali através dessa fábula, os alimentos estão discutindo a saída do peixe da geladeira. É algo que é personificado, porque os animais ali passam a falar um com o outro, e através dessa discussão ele quer ensinar algo. O que ele quer ensinar? Ter um bom relacionamento com as pessoas é fácil? É fácil ter um bom relacionamento com as pessoas? Não. Não, né? Muitas vezes a gente se desentende com as pessoas, né? Porque cada um pensa de uma forma, tem as suas ideias. Então, o que ele quis ensinar com isso? O que ele quis passar para o leitor? Conseguem pensar? O que ele quis ressaltar? Professora, eu sei Fala, Matheus. que é sempre melhor resolver a situação numa boa. Também, né? Então, aqui, nesta fábula, ele... fala. É que cada coisa tem o seu tempo? Também, né? Mas essa fábula, ele ressalta as relações. As relações humanas, tá? Ou seja, a complexidade das relações humanas. Então, ele coloca ali como é difícil a relação humana, que é a discussão, mas essa discussão pode ser resolvida. Então, coloquem lá. Vamos para a próxima questão, que a próxima questão é só para nós discutirmos oralmente. Por que o autor resolveu atingir esse objetivo criando um texto que envolve alimentos em uma geladeira? Por que o autor resolveu atingir esse objetivo? Por que ele quis falar das relações humanas? Porque o peixe, ele, até na vida real, ele tem esse cheiro ruim, prof. Tem, né? Não é nada bom. Não é nada bom, mas olha só, na vida nós vamos encontrar... Passar o cheiro fica pior ainda. Na vida nós vamos encontrar pessoas que não são parecidas conosco. São pessoas diferentes. E talvez tenha... Mas que a gente tem que tratar de qualquer jeito, né, prof? Tratar bem. Nós temos que tratar da melhor forma possível, respeitando. Às vezes nós não precisamos aceitar a ideia daquela pessoa ou o jeito dela ser, mas tem que haver o quê? Respeito e tem que saber resolver da melhor forma possível. Certo? Ô, prof, como assim pessoas diferentes? Pessoas diferentes nas suas ideias, né? Pessoas que têm uma cultura diferente, por exemplo, ali no peixe, se eu fosse pensar... riscando a tela. Ali no peixe, já vou ver quem é. Ali no peixe, se eu fosse pensar numa pessoa que cheira mal, né? Como é que eu vou avisar essa pessoa ou tratar essa pessoa de uma forma que ela não venha ficar chateada comigo ou venha aceitar o que eu estou falando para ela como um gesto de cuidado, de carinho,
Então, tudo isso a gente tem que aprender. Por isso que o autor ressalta a questão do relacionamento, né? De saber lidar com o relacionamento entre as pessoas, entre o outro. Vamos, então, agora à questão do investigue. Compare a fábula de Veríssimo com outra que você já leu ou conhece e destaque. Então, nós já vimos lá, alguns já viram, né, e já conhecem também, a fábula da cigarra e da formiga, e também leram a fábula de Veríssimo. Qual que é a semelhança? Vamos colocar duas de cada, a semelhança e a diferença. Então, pode falar... A semelhança. Eu chamo a semelhança, na minha opinião. Só um pouquinho, Pietro. Pode falar. Deixa eu ver quem está com o dedinho levantado. Vou abrir a tela, prof. Tá, pode falar, Maitê. Depois é o Pietro. Não, prof, eu ainda estou pensando. Então, Pietro, pode falar. Depois o Henrique. Que tava meio que assim, que tinha dado uma intriga ali, que a formiga queria trabalhar e cigarra não. Sabe a diferença e semelhança? Eu tenho uma Então, semelhança. Fale. Ô, prof, sabe, eu não consigo abrir a minha câmera, tá? Eu não sei por quê. Uhum. A semelhança é que é igual às outras fábulas, que elas trazem uma coisa boa para as crianças aprenderem. No ensinamento. Ela ensina alguma coisa. Isso. Então, as duas fábulas transmitem um ensinamento. Ô, prof, eu sei. Tá, agora pode falar. Eu acho, né? Eu não tenho certeza absoluta, mas é que tem sempre uma fábula, quase sempre, né? Tem um papo que tem que resolver, que é tipo, umas pessoas discordam e outras concordam. Conflito. Tipo isso. Então, aqui a semelhança apresentam conflitos. Muito bem, já fizemos semelhanças, agora vamos fazer as diferenças. Então, vamos lá. As diferenças, que o espaço de vocês aí é pequeno, vamos fazer duas. Duas diferenças e duas semelhanças. Então, vamos lá. Diferenças. Pensando nos personagens. Na fábula de Veríssimo, que tipo de personagem que é? Que são, comidas. Né? São alimentos. Que são comidas. E na fábula da formiga e da cigarra? Era animais. É isso, né? Então, coloca lá. Insetos. Ô, prof, também sei outra coisa. Não sei se é, né? Mas o lugar da formiga e da cigarra era um lugar livre. E na deles era uma geladeira pequena e apertada. Pode ser também. São alimentos, né? Eu botei animais aqui. São alimentos. Fizeram outra questão da página 9.
Aqui também tem algo que vocês não observaram. Na fábula de Veríssimo, apresenta no final uma lição de moral? Apresenta? Não, Não, né? não. Essa fábula, ela faz a gente pensar em algo, mas ela não apresenta uma lição de moral, né? A outra, da formiga, apresenta uma lição de moral. Se vocês forem digitar lá no Google e procurar, lá no finalzinho vai estar lição de moral, 2 pontos, e coloca lá o que a fábula quis transmitir. Ali a fábula da formiga e da cigarra enfatiza a questão do trabalho. Pronto? Podemos ir adiante? Sim. Então, vamos lá. Página 9. Página 9. Vamos lá. Olha só. 9. Leia o trecho abaixo. Aí no livro de vocês, acompanhem. Todos protestavam contra o peixe, que estava para lá de escabeche. O que significa escabeche? Tem vários significados. Olha só, é um molho de tempero refogado, que vai cebola, tomate, azeite, vinagre, louro e outros temperos. Também escabeche pode ser algo defeituoso, né? Algo que não presta mais, que está estragado. E o 5, confusão, tumulto. Então, ali se encaixaria melhor qual parte? Que o peixe estava o quê? Fedido, que estava estragado. Isso, o peixe estava Estragado. 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 Então, coloquem lá. O peixe estava estragado. Ou mal cheiroso, também pode ser, tá? Mal cheiroso. Uma das duas? O peixe estava estragado ou mal cheiroso. Pode colocar também. Ah, tem que ser os dois ou um? Só um pode ser, tá? Vamos Obrigada. ver. Oi. Eu coloquei as duas. Ótimo, tá bom? Vamos saber de que outra maneira ele poderia expressar a mesma ideia. Reescreva o trecho. Nós vamos ter que reescrever. Tá? Ô, Pro, eu sei uma. Então, vamos lá. Trocando ali a palavra, nós vamos ter que trocar a palavra em destaque. Escabeche. Então, a gente vai escrever: todos protestavam contra o peixe que estava... Pode falar, Pietro. Que estava para lá de fedido. Que estava para lá de fedido. Fedido, ou o que pode ser também cheirando mal, né? Estragado. Estragado. Estragado, mal cheiro. Estragado a gente Mau colocou, cheiro. então vamos colocar: estava cheirando mal. Né? Ou estragado. Pode ser também mau cheiro. Tá? Estava mal cheiroso. Então, coloquem aí para nós irmos para o exercício 10. Dez e 11.
Podemos ir? Sim. Não, prof. Não, prof, calma aí. Sim. Tá, então eu vou explicando, tá? Calma, prof. E vocês vão fazendo. Pode ir. Tá, pessoal, olha só, a 10. Eu vou explicar a 10 e a 11, porque provavelmente não conseguiremos fazer juntos, mas aí vocês podem fazer. O que vocês vão fazer na 10 e na 11? No exercício 11. Tem frases, tem a frase A, B e C, e tem aqui a parte em destaque de cada frase. Vocês vão trocar, substituir por uma expressão que queira dizer, que tenha o mesmo sentido, que queira dizer a mesma coisa, tá? Então, por exemplo, aqui, ó, na letra C, e os outros começaram a gritar já no fim de sua paciência. Então, eu posso escrever, e os outros começaram a gritar já, o quê? Qual outra expressão que eu posso colocar ali? Já não aguentava mais. Já não aguentando aquela situação, tá? E você coloca ali, tá bom? Agora a 11. A 11 também nós temos uma frase que tem duas palavrinhas em destaque. Essas duas palavrinhas eu quero saber se elas estão, em que tempo verbal elas estão. Se elas estão no passado, no presente ou no futuro. Essa é a 11. E aí depois... No presente. Será? Futuro. Lê bem. Futuro. Tá? É no futuro, prof. Olha, lê Ele bem. fala ultrapassará, que significa Não que estará no futuro. É assim que se pronuncia essa palavra? Como é que se pronuncia aquela palavra ali? Ultrapassará e ficará. Não, obviamente, ultrapassar todos os graus de tolerância. Ultrapassara todos os graus de tolerância. Ele simplesmente ficar ali mais tempo do que o devido, tá? E aí depois a B você também vai ter que ler. Estão vendo na 11 que tem esse símbolo aqui, ó, de um colchete com reticências? Quer dizer que foi tirada uma parte que aconteceu e que foi retirada do texto, tá bom? Beijos para vocês, façam a letrinha. Beijo, prof. Tchau para todos. Tchau para todos. Até amanhã. Tchau Até amanhã. Tchau. Tchau. Tchau.